Baruch atah Hashem Eloheinu. Opa, o que está acontecendo aqui? Hashem Eloheinu. O que é isso? Assim, judeus de todo mundo, através da história, dizem: bendito és tu, Senhor nosso Deus, mas quando vão falar Senhor, dizem o nome. Não dizem absolutamente nenhum nome específico, mas apenas a expressão Hashem, o nome. Por quê? Porque Deus, na sua manifestação, é tão extraordinário, tão sagrado, tão inacessível, muito além de tudo que possamos comparar, que essa transcendência divina é exatamente manifesta pelo fato de que ele tem um nome impronunciável. O nome que ultrapassa toda a compreensão humana. Ao mesmo tempo, esse nome que excede a compreensão, que nos estabelece a nossa relação com ele na aliança, quando surgem ali, por exemplo, os 10 mandamentos na aliança que ele faz com Israel, a gente vai descobrir também que Deus se revela. Ele se revela a Moisés, ele se revela na sarça ardente e ele diz o seu nome, que você sabe, Yahvé, Yehová. E ali ele diz: eu sou o que sou, ou seja, eu serei o que serei, eu sou aquele que é chamado Erie Asher Erie. Se de um lado Deus é o Deus que a gente não pode compreender, o Deus que se revela de maneira muito especial. Primeiro, ele é o Deus único, poderoso, diante do qual todos nós nos prostramos e reconhecemos o seu poder e quem ele é. Depois, esse Deus é um Deus muito além do que podemos compreender e diante dele nós nos humilhamos porque a percepção de quem é esse Deus ultrapassa a nossa frágil e limitada razão. E ao mesmo tempo, em vez de dizer apenas eu sou o que sou, ele diz eu serei o que serei ou eu me tornarei o que me tornarei, dizendo que esse Deus é soberano, incontrolável, não manipulável e o Senhor que se revela no eixo do tempo e no futuro. E porque Deus é o Deus do futuro, o Deus da palavra que traz promessas, o nosso coração pode nele descansar, porque o seu nome nos revela um caminho de fé e de esperança que hoje abençoa o seu coração, o meu coração, o Deus incontrolável, incompreensível, revelado da história e de esperança. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração da IBNU. Você é bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube e nós já te convidamos a ser nosso parceiro divulgador, entregando esse conteúdo aí para os seus contatos nas suas comunidades. Então, divulgue bem o link aí para os seus amigos, seus familiares, chame o pessoal para participar conosco. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir uma porção da sua palavra, vamos apresentar também desafios, projetos que nós podemos participar. Então, vem conosco e que o Senhor te abençoe. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Céus
Eu só existo para o teu louvor, 1000 versos canto para te alegrar. Maravilhoso Deus, e nada pode me fazer calar. Eu canto forte para o mundo ouvir. Maravilhoso Deus, dono do universo, reina em majestade, amoroso Pai por toda a eternidade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Eu não mereço o que fez em mim, a minha história hoje é feliz. Maravilhoso Deus, de alguma forma quero agradecer. Esta canção é só pra te dizer: maravilhoso Deus, dono do universo, reina em majestade, amoroso Pai por toda a eternidade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu Maravilhoso Deus, enquanto eu viver, 1000 versos canto para te alegrar. que hoje sou Eu só existo para o teu louvor. Celebramos teu amor e tua bondade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor, para o teu Oi pessoal, vamos aqui para o nosso momento de intercessão. Vamos nos colocar na presença de Deus. Feche os teus olhos e me acompanhe em oração. Senhor Deus, agradecemos por um dia tão maravilhoso na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem tudo debaixo das tuas mãos, tudo sob o teu controle, Senhor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado tantas coisas boas, o Senhor tem nos alegrado, o Senhor tem mantido as nossas vidas, o Senhor tem nos mantido com saúde.
Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos usado na propagação do Teu Evangelho. O Senhor tem nos colocado cada vez mais em intimidade contigo, Pai. Como é bom crescermos na intimidade com o Senhor. Pai, peço que o Senhor venha agora sobre aquelas vidas que estão desesperadas, aquelas pessoas que estão com problemas, com dificuldades, Pai, que nós não conseguimos resolver, que fogem ao nosso controle, Senhor. Peço que o Senhor venha e coloque a Tua mão sobre cada uma dessas situações, Pai. Peço também, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos ministérios da IBNU, que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre cada um dos projetos que nós temos realizado aí, Pai, e também te agradecer, Pai, porque nós temos sido usados por Ti na propagação da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar. Vamos embora, em todo menino. o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus.
do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adoração. Sim, este é o momento de adoração quando estamos reunidos para dar a Deus aquilo que Ele merece através do nosso reconhecimento do grande Criador e Redentor. E hoje nós vamos pensar sobre isso e vamos refletir sobre um tema talvez não tão esperado. Entre a serpente e o dragão, lá vem a adoração. Para começar a nossa reflexão bíblica a respeito desse assunto, eu quero ler o livro do Apocalipse, começando aí no capítulo de número 21. E a Bíblia diz o seguinte: Então vi
Novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olhando um pouquinho mais adiante agora, lendo o verso de número 22, diz o texto: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então o anjo me mostrou, capítulo 22 agora, o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos o servirão, eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Começando a ler esses textos do Apocalipse que falam daquilo que envolve a futura redenção, a vitória absoluta do bem sobre o mal. E, de fato, o último livro da Bíblia termina como uma espécie de grande celebração, é como se fosse uma grande festa. Todo mundo ali que está nesse contexto da redenção, adorando, cantando com as suas vozes, fazendo aí um momento especial de glorificação a Deus como o Senhor da história, o Senhor da criação e da nova criação. E quando a gente lê isso e vê toda essa expectativa, inclusive construída com um texto assim tão poderoso do ponto de vista da imaginação profética, no sentido daquilo que é construído para falar de algo indizível, não imaginação como se fosse um sonho que não tem qualquer realidade, mas algo que é pintado artisticamente de uma maneira assim absolutamente cativante. A gente pensa nessa dimensão da adoração e fica imaginando como e por que muita gente, de alguma maneira, cultua a Deus. Por que as pessoas fazem o que nós chamamos de celebrações, cultos, momentos especiais, comunidades de fé no mundo inteiro, inclusive no dia de hoje se reúnem, para prestar algum tipo de adoração a Deus? O que motiva essas pessoas? Pode parecer que não, mas muita gente, quando pensa em adoração, pensa de maneira bastante limitada, Pensa na adoração como algo assim do tipo, a adoração tem a ver com a gente se reunir para especialmente
explorar ali os nossos talentos musicais, né? E parece que há muitas pessoas que nesse momento até prestam mais atenção no elemento artístico do que propriamente no sentido daquilo que está acontecendo. E muita gente, quando se dirige ao ambiente onde nós estaremos ali praticando algum nível de adoração, parecem estar motivados principalmente por uma necessidade, vamos dizer, sem solução. Eu preciso buscar uma bênção de Deus, eu preciso buscar uma solução para o meu problema. E outras pessoas o fazem com uma espécie de temor, né? Olha, se eu não for, como se diz, à casa de Deus, se eu não cultuar, se eu não adorar, então assim, parece que essa motivação, e as duas, na verdade, elas são muito marcadas por aquilo que tem a ver com a presença e a ameaça do mal no mundo. E isso, de alguma maneira, nos pode atingir, e o jeito de buscar algum tipo de consolo e conforto é, como se diz, buscar a presença de Deus. Mas será que a gente pode entender e deve entender a adoração dessa maneira? É curioso o que nós vamos ver na Bíblia. Vale a pena mencionar que o texto bíblico apresenta, né, a realidade do mal de maneira significativa diante da nossa realidade, da nossa experiência, da nossa trajetória como seres humanos diante de Deus, com o relato da queda no Jardim do Éden. Aliás, é interessante, nós vamos ver na nossa reflexão de hoje como nós temos aí uma ligação direta entre o começo de Gênesis e o fim do Apocalipse na Bíblia. E o começo do capítulo 3 em Gênesis diz: ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, era o animal mais astuto, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí sim, a gente vai, né, um pouquinho adiante, ver no verso 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então nós temos aqui a marca da serpente claramente apresentada, ligada, né, a essa realidade do mal e tudo aquilo que atinge o ser humano na sua ruptura com Deus e os seus desdobramentos. Interessante que no Apocalipse, nós olhamos ali pertinho, né, do texto que nós lemos, no capítulo 20, e o texto diz o seguinte: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs um selo sobre ele para impedir-o de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então o texto vai dizer claramente que o dragão, que é o diabo, é a antiga serpente, e aqui nós temos essa clareza bíblica da realidade do mal entre a serpente e o dragão, que marcam a realidade dessa rebelião, dessa situação de sofrimento, de mal, que mexem com a gente e que interferem na trajetória e que estão ligadas à situação tão difícil da experiência, não só humana, mas da realidade da ordem criada diante do Deus Todo-Poderoso e Bondoso. Entendendo isso, a gente então vê, mas então, o que a gente pode pensar em termos de adoração a partir do que nós vemos aqui? Veja que é verdade que muita gente se sente motivada a algum tipo de relação cultica ou de encaminhamento religioso, talvez unicamente assim sob a sombra da necessidade ou sob a sombra do medo, né? A serpente vai pegar você, o dragão está atuando, né? Não vamos entrar nos detalhes aqui do sentido temporal de quando cada coisa acontece, que não é o foco desta mensagem em si, mas quando a gente olha para o Apocalipse em sintonia com o Gênesis, nós vamos ver uma série de cenários muito interessantes que chamam
a atenção. Veja lá o que nós lemos. Pouca gente, talvez, a princípio, presta atenção nisso, que quando Deus faz a sua obra de criação, na celebração dessa criação, de tudo aquilo que ele constrói, em seguida, ele define um espaço, uma realidade no qual ele vai estar em sintonia com o ser humano. E quando a gente pensa em adoração, a gente, a princípio, pode imaginar que é a devida relação ou o devido encaminhamento do ser humano na direção do seu Criador. E não só do ser humano, né? Os salmos vão celebrar coisas do tipo, dizendo que as aves do céu celebram o Senhor, até mesmo as feras, né? Elas refletem o poder de Deus. Ela vai dar uma ideia que até os seres inanimados glorificam a Deus e fazem parte de uma espécie de culto não perceptível, de adoração extraordinária, de retorno da criação diante do grande Criador. Mas é muito interessante olhar o que o texto nos diz em Gênesis capítulo 2. Diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro, e o ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidelo e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion, o terceiro que corre para o lado leste da Síria é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, lhe corresponda. E depois que formou da terra todos os animais do campo e as aves do céu, o Senhor trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre o homem, enquanto ele dormia. Tirou uma das suas costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse: então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. É muito interessante observar como o texto do Gênesis nos apresenta uma ideia muito clara de um relacionamento de proximidade e de intimidade do ser humano com o próprio Criador. E chama a atenção que Deus vai construir um ambiente natural extraordinário. Esse jardim do Éden significa um lugar especial de prazer e de deleite. E quando a gente pensa que tipo de relação a gente vai ter com Deus, a gente vê o homem colocado no ambiente que Deus lhe prepara. Esse ambiente ele é extraordinário, você vê uma ordem natural onde tudo está funcionando, né? Nunca vamos chegar a lugar nenhum tentando descrever quais são os detalhes que seriam mais ou menos literais ou simbólicos nessa descrição, que o texto não tem esse enfoque, ele tem o seu ensinamento teológico maior. E é curioso que a gente esperaria, né, da expectativa que a gente tem da parte de Deus, que esse ambiente fosse um ambiente exclusivamente voltado para alguma exigência cultica extraordinária.
Mas não é o que aparece. Você vê que não há uma descrição de um altar, você vê que não há nenhuma descrição de alguma espécie de templo ou de qualquer exigência do Criador. Existe uma espécie de realidade de relação espontânea entre Deus e o próprio ser humano, que recebe uma direção nessa realidade da criação curiosa, de que ele faz parte, de uma maneira muito significativa, do universo de Deus, da criação de Deus, desse espaço especial, e que a finalidade é que ele viesse a cuidar e a tomar conta dele, e o ser humano está descrito na harmonia, né, com toda a criação, ao ponto que ele está inserido nesse universo que é chamado de jardim, né? Deus não deu ao homem uma cidade, Deus não deu a ele um ambiente artificial, mas esse lugar extraordinário, e ele é convidado numa espécie de parceria com o Criador, uma espécie de CEO da criação, não só a cuidar disso, como a ter uma posição de domínio adequado, de modo que ele dá nome a cada um dos animais. E não só isso, mas esse movimento que vem do próprio Deus, de alteridade, está presente no ser humano, que não só ele cuida, mas ele tem um encaminhamento especial quando é formada a mulher, que vem propriamente do lado do homem para estar nessa relação fundamental, formando aquilo que vai ser a base da família, que traz para a gente uma ideia muito interessante de que aquilo que envolve a relação adequada com Deus tem um desdobramento para, vamos dizer, atender os propósitos divinos no exercer dessa função dentro da própria criação. E é interessante, a gente sabe disso, que a proposta divina também é uma proposta de orientação, que esse ser humano limitado, esse ser humano com a sua condição de criatura precisa ouvir as orientações divinas, e ele não faz isso, ouve a voz da serpente, acaba ele e a mulher entrando por um caminho de competição com Deus. Esse é o sentido da árvore do conhecimento do bem e do mal que aparece aqui, e a realidade da ruptura, da queda do pecado se manifesta no texto. Agora chama a atenção que Deus vai na direção do ser humano para trazê-lo de volta. O homem não reconhece o seu erro, não vai atrás de Deus, quer dizer, toda a direção da realidade é divina. E quando a gente olha um pouquinho adiante, diz o texto no verso 8, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É muito interessante ver isso, porque você vê essa ideia de que Deus anda pelo jardim no final do dia, e dessa vez é destacado que a saída divina está indo atrás do ser humano que se esconde e foge de Deus. E então nessa hora Deus tem a sua conversa final, mostrando para o ser humano, para o homem, para Adão, para Eva, aquilo que é o desdobramento do seu pecado, mas nós vemos mais uma vez essa realidade da dimensão do contato interpessoal. Veja que, desde o início, a ideia de como é que nós nos relacionamos com Deus envolve essa relação interpessoal profunda e significativa que se traduz no encaminhamento para uma missão e para se definir como parceiro de Deus na história, de modo a cuidar da sua criação e se relacionar adequadamente com ela. Isso é importante porque quando a gente pensa em adoração, a gente pensa geralmente de maneira muito mais limitada. E esse assunto é tão sério, tão importante, tão significativo, que a gente vai ver que através da Bíblia isso vai ecoar de maneira significativa. Você vai ver, por exemplo, que a gente vai ter a Bíblia depois falando do movimento divino para vir na direção do resgate do ser humano na história de Israel.
Deus começa com Abraão, Isaac e Jacó, depois liberta o povo do Egito com Moisés, e aí quando Deus quer estar próximo, como se fosse assim uma espécie de saudade do Éden, ele ordena que eles façam o tabernáculo, né, cujo destaque está lá para a tenda do encontro, lugar santo, lugar santíssimo, onde inclusive no lugar santo nós temos a famosa menorá, que é o candelabro, que nem todo mundo observa, mas toda a construção do tabernáculo, toda a construção do templo é, na verdade, uma retomada da lembrança do que significava a relação com Deus no próprio Éden. De modo que na teologia do tabernáculo nós temos uma espécie de teologia da saudade, uma teologia da lembrança, quando nós estávamos nessa relação profunda, perdida, com Deus, que deixava cada um de nós no nosso devido lugar. Adorar, num certo sentido, tem a ver com encontrar a sua identidade, como encontrar o seu propósito, como tomar um remédio contra o caminho de ensimesmamento, de alienação, de rebelião contra Deus. Quem não adora, certamente está com o seu coração adoecido, no sentido de não estar em sintonia adequada com Deus. Esse conceito, essa ideia, se desdobra, na verdade, em toda a Bíblia, até que a gente chega no Apocalipse. E não é interessante? Talvez você tenha percebido, mas nem todo mundo percebe isso talvez de maneira imediata. Na verdade, quando o Apocalipse menciona a grande e futura esperança de redenção que se reveste com toda essa realidade de tantos cânticos, tanta celebração, tantas expressões nítidas daquilo que significa a redenção, nós vamos ver como é que isso aparece, né? Vemos aí que essa redenção aponta para novos céus e nova terra. Vai falar, né, dessa cidade santa, Nova Jerusalém, que une céu e terra e traz para a gente aqui essa perspectiva, falando da comunidade do povo de Deus, da igreja, que aponta para essa realidade, já que ela é a noiva que está adornada para o seu marido. E aí esse conceito, né, esse conceito que envolve a ideia de culto, de adoração, fica fortalecido e nitidamente expresso quando a gente ouve agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. E aí, como estamos falando de gente redimida de todos os povos e nações, eles serão os seus povos, o Deus mesmo estará com eles, ele será o seu Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. E aí a vitória absoluta do bem e sobre o mal, o fim da presença e do poder do reinado da serpente e do dragão é declarado quando nós vemos que Deus haverá de enxugar dos olhos dos seus toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem de coisas passou, e aquele que está sentado no trono confirma que essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança nessa grande história de redenção que fecha a história de uma maneira extraordinária de celebração. Então, quando nós olhamos toda essa realidade descrita no Apocalipse, nós vamos ver que essa descrição do que temos na Nova Jerusalém é, de fato, uma retomada do Jardim do Éden. Qual que é o sentido aqui? A ideia, né, é que essa relação de proximidade, de reconhecimento do ser humano em relação a Deus, que foi abalada pela queda e que também se reflete em tudo aquilo que vemos no mundo caído, a esperança e a certeza dessa restauração futura, ela não se desdobra simplesmente no fato de que a gente vai estar numa posição confortável. Algumas pessoas, quando pensam, né, na ideia de
de céu, de vida eterna, de relação com Deus, pensam de maneira um pouco limitada, pensando, puxa, finalmente eu vou ficar livre de ficar gripado, né? Finalmente eu não vou ter nenhum problema, não vou ter conta para pagar lá no céu, né? E aí a gente vai ver que o resgate fundamental de tudo isso envolve não só aquilo que havia se perdido, mas essa relação de harmonia extraordinária com o Criador, que é a nossa necessidade maior. Porque nós temos que pensar, afinal de contas, o que é o ser humano? O ser humano é uma realidade que está presente num universo do qual nós não temos nenhuma explicação, cuja existência e significado está perdido, talvez numa realidade aleatória que está disponível diante de nós. É isso mesmo? A vida não tem qualquer sentido? Ou o ser humano é apenas uma espécie de criatura dentro da ordem natural que tem valor relativo e que de fato não tem qualquer significado ligado à transcendência? É de fato possível viver dessa maneira? Será que, olhando para toda a grandiosidade do universo, toda a beleza da criação, todos os fenômenos extraordinários de todas as ciências disponíveis, vendo toda a capacidade humana de criação, tudo aquilo que envolve o lado mais extraordinário da nossa história, é impossível que tudo isso esteja imerso numa combinação inesperada do nada. Muito difícil pensar assim e até mesmo extremamente contraditório diante de muitas evidências. Então o texto bíblico trabalha de uma maneira colossal, assim, extraordinária, onde você tem um núcleo histórico que é trabalhado com uma narrativa empolgante, uma narrativa que é capaz de encantar todo e qualquer povo, por isso que as diversas culturas, os povos e as nações ouvem essa mensagem, e isso encontra eco nos seus corações, e isso é apresentado de uma maneira quase fílmica, cinematográfica e poderosa. E quando essas imagens surgem no Apocalipse, a gente vê nitidamente que estamos de volta no Éden, e de volta ao Éden para ter a verdadeira conexão do que significa realmente a adoração. Então veja, por exemplo, lembra só que a gente vê no Éden, curioso, que não tem altar, no Éden não tem templo, no Éden não tem lá uma espécie de espaço, porque Deus está presente. A presença divina não precisa ser mediada, não precisa ser de alguma maneira traduzida em elementos que possam fazer sentido para o ser humano distanciado. E por isso o Apocalipse diz, não vi templo algum na cidade. Por que a cidade não é jardim? Porque a cidade era a marca da rebelião, era a marca maior lá da época do próprio Caim. E Deus então na redenção transforma a ideia da cidade quando ele escolhe a cidade de Jerusalém para mostrar que a criação, a que encontra a nova criação, então ele vai trazer a ideia de redenção da cidade. Quer dizer, que a gente adora Deus não só por tudo que ele fez, mas pela redenção que envolve essa nova criação que se encontra de maneira poderosa no Apocalipse. Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O Cordeiro, claro, aponta para Cristo Jesus e para a nova criação da redenção, e o Deus Todo-Poderoso envolve a lembrança da criação também. Na cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia, a autossuficiência nessa dimensão. Divinas nações não darão a sua luz, suas portas jamais se fecharão. E aí toda essa ideia vem quando entramos em capítulo 22, o que lemos? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Lembra? No Éden nós temos os rios que aparecem lá, mostrando essa paisagem extraordinária do jardim, com todas as árvores. E agora o rio da água da vida que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado, estava
a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Ou seja, a árvore da vida, né, que no tabernáculo é a menorá. E claramente a gente pode, né, lembrar aqui essa lembrança extraordinária. Né? Lembre-se de que não só a menorá está no tabernáculo, Jesus é pendurado numa árvore da vida, que é o madeiro, que tem a ver com a cruz. E agora a gente chega aqui nessa árvore da vida, lembrando que o ser humano foi impedido de ter acesso à árvore da vida depois do pecado, e ele não poderia viver eternamente, plenamente, de maneira independente de Deus. E aqui a gente vê como ela retoma esse elemento, lembrando do projeto de redenção, que certamente nos dá total segurança e esperança de salvação. Não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus do Cordeiro vão estar na cidade. E é interessante, há essa comunhão total com Deus, há esse elemento de devolver ao Criador aquilo que é pertinente a Ele, e os seus servos os servirão. Termo que pode ter o sentido também de servir como adorar, porque no sentido mais imediato da palavra, tanto no hebraico como no grego, servir e adorar são a mesma palavra, mostrando para nós que a adoração não é só esse desfrutar que tem a ver com nossa emoção, nossa relação interna diante de Deus. Adorar não tem a ver simplesmente como apresentar alguma coisa, como cânticos e algo dessa maneira, mas envolve elemento concreto que atinge todas as nossas ações. E os seus servos o servirão, que é o lugar que é destinado a nós. E que coisa, o máximo da plenitude da comunhão, aquilo que realmente vai fazer toda a diferença no eixo da história. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Aquilo que os antigos faziam de escrever na testa de alguém para dizer que ele era escravo, que ele pertencia ao seu senhor ou pertencia a Roma, agora tem esse pertencimento claro diante de Deus, e eles verão a sua face, aquilo que Moisés não conseguiu ver na narrativa bíblica. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem de sol, porque o Senhor os iluminará, eles reinarão para todo sempre. É curioso falar de reinar e ao mesmo tempo de seus servos o servirão. Ou seja, a gente percebe que em todo esse cenário de construção do que tem a ver com adoração, nós temos uma perspectiva muito ampla para mostrar o que é fundamental e essencial na nossa vida, naquilo que tem a ver com adoração. E para a gente fechar nossa reflexão, quando a gente observa todo esse trajeto da história, né? essa realidade da serpente e do dragão que interferem no fluxo da caminhada humana e da caminhada da própria criação, e como às vezes nós somos limitadamente motivados a adorar em função da ameaça do mal. Vale mencionar que a adoração é muito mais profundo do que isso, está presente no texto de Gênesis, atravessa a história e chega de maneira triunfal no Apocalipse. A adoração tem a ver com a nossa consciência, nosso entendimento sendo despertado intensamente diante da grandiosidade, da santidade e da alteridade divina. Quer dizer, é uma espécie de atração que atinge o nosso ser na busca do entendimento de quem Deus é. Tem a ver com a nossa mente sendo alimentada pela verdade divina. É quando
nós aprendemos sobre Deus e entendemos, a adoração não é só um elemento emocional, envolve isso que Deus nos deu. Se a nossa consciência é atingida pela grandiosidade e santidade divina, também a nossa mente ela fica profundamente envolvida pelo poder da sua verdade. É a nossa imaginação, né, nossa, sendo trabalhada artisticamente pelo fascínio da beleza divina. Por isso que é interessante que os textos bíblicos não são meras, especialmente Gênesis e Apocalipse, que vamos dizer são assim, né, os pontos mais extraordinários dessa história de adoração e redenção conjugadas, né? A gente vê que não faria sentido ter uma descrição muito linear e fria a respeito do assunto. Isso apela para a nossa imaginação pela beleza, pelo senso estético extraordinário que está lá. É também o escancarar do nosso coração diante do grande amor de Deus. Alguém adora, de fato, não só quando compreende a grandiosidade dessa criação e a que aponta para Deus, quando ele é fascinado pela beleza, mas quando esse amor, aquele toque diferenciado que a gente sente, naquela coisa da graça que mexe com a gente, e isso então faz com que a nossa interioridade, nos seus sentimentos mais profundos, sejam escancaradamente atingidas por esse amor. A adoração tem a ver com vamos dizer, a entrega da vontade diante do propósito divino. A gente é cheio de vontade, a gente cria uma série de coisas na nossa vida que apontam uma determinada direção. Você lê a história de Israel e até a história da igreja, você vê que muitas vezes o pessoal quer pegar um outro caminho, né? E com certeza essa autodeterminação humana, ela em si não é algo ruim. Mas muito do nosso desejo, do nosso sonho, do nosso propósito, daquilo que a gente quer, é fundamentado naquele caminho de querer, né, com a árvore do conhecimento do mal, dar um jeito de dar uma volta e comer da árvore da vida. A gente quer construir a coisa em função de nós mesmos, mas quando a gente encontra essa vontade entregue ao propósito divino e consegue caminhar descansando nisso, isso é adoração. Portanto, a gente vai ver que essa realidade, de fato, é o grande remédio, a grande cura para aquilo que envolve o maior problema do ser humano, que é tentar construir a sua caminhada independentemente de Deus, sem se abrir adequadamente para a realidade de quem Deus é e o que Deus faz. E preste atenção, a gente pode, muitas vezes até somos religiosos, mas a maneira como a gente constrói isso, ela se afasta da adoração. A gente está acostumado a pensar com aquela coisa de que, olha, a coisa mais importante de toda a história bíblica é a salvação, porque ela nos presenteia, nos alcança. É verdade que a salvação tem um ponto fundamental na construção da história bíblica, mas vamos ver que o centro de tudo é o próprio Deus. E essa salvação está subordinada à realidade de que nada fará sentido se não reconhecermos devidamente quem Deus é e não atribuirmos a Ele a glória que lhe é devida. A salvação está subordinada a esse senso de adoração. E é preocupante, né, a gente imaginar como talvez a adoração seja reduzida a simplesmente uma atuação musical numa reunião dominical, ou esteja reduzida, né, de fato, apenas a escapar da serpente e do dragão, ou esteja reduzida simplesmente pedir a Deus quando a gente não enxerga nenhum outro caminho. A adoração é esse convite
aquilo que tem a ver com amar a Deus, a grande orientação divina que vem lá do Shema, do Deuteronômio 6. E é interessante que ela diz amar a Deus com tudo que nós temos, nossa força, nosso coração, nossa interioridade, nossa alma, nosso entendimento, tudo que temos diante dele. E às vezes a gente pensa que não, a gente pensa, olha, eu peço a Deus aqui ajuda onde, né, não tenho condições de resolver, né? E aí quando fica difícil demais eu entrego para ele, mas o restante é o caminho. Esses dias mesmo alguém me perguntou assim, falando, você não acha que é muito complicado a gente ficar incomodando a Deus o tempo todo para pedir ajuda? Ele já deve estar meio cansado desse pessoal pidão, né, que não deixa, digamos assim, dizer Deus em paz. Mas a realidade não é essa. A realidade é que nós somos especialmente criados, chamados, convocados para estar no lugar que Deus deseja, que envolve uma relação de reconhecimento de quem Ele é, uma relação de intimidade e proximidade diferenciada com Ele, uma relação de estar no centro daquilo que Ele deseja que a gente cumpra na nossa vida com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos e com o desfecho de tudo nesse celebrar extraordinário, nessa redenção que é delineada na Escritura como uma retomada do jardim de delícias, jardim de prazer, de satisfação, que em Apocalipse desdobra numa espécie de canção que não tem fim, onde a realidade de tudo aquilo que poderia mediar a minha proximidade com Deus, ela tem ali o seu fim. Finalmente a gente está de volta ao jardim, dessa vez sem precisar se esconder, para ter a plena redenção e aquilo que não tem mais nada a temer, nem com a serpente, nem com o dragão, porque isso é eterna adoração. Deus abençoe a sua vida e que você pense como a sua vida, em todos os aspectos, precisa refletir a adoração e que ela seja encaminhada na direção da grande lição que vemos quando retomamos o Éden no Apocalipse. Amém. Olá, eu sou Larissa, sou neuropediatra e atualmente eu sou uma das voluntárias do Projeto Tesouro Azul. O Projeto Tesouro Azul é uma ONG voltada para o atendimento de famílias de crianças com diagnóstico de autismo ou TDAH. Atualmente os atendimentos são realizados online e o Tesouro Azul também realiza orientação para a inclusão dessas crianças, tanto para escolas quanto para igrejas, para que essas crianças também sejam incluídas nos ministérios infantis, que elas estejam presentes em todas as atividades realizadas nesses ambientes. Você pode acompanhar as atividades através das redes sociais, seguir no Instagram, curtir os posts, compartilhar informação com outras pessoas e entrar em contato através das redes sociais, caso queira conversar com a gente. Você sabe que a IBNU apoia muitos projetos, isso no Brasil, aqui na América Latina, no mundo. A gente tem feito uma coisa muito importante, que é o fundamentar, ensinar a Bíblia. E agora eu estou indo para o Paraguai no mês de agosto, mas todo mês um dos nossos professores vai para lá, porque nós estamos com um seminário teológico aberto lá. Então, eu gostaria de chamar você para fazer parte desse projeto. Contribua com esse ensino tão importante de preparo de líderes, de pastores, naquela região que é tão carente, que é tão necessária. Então, venha participar com a gente.
Esse é um momento em que nós colocamos como parte da nossa adoração a Deus a disponibilidade dos nossos recursos, das nossas ofertas, aquilo que entregamos concretamente a Deus, envolvendo o nosso compromisso com o reino. A IBNU tem buscado fazer parte daquilo que é a sociedade, a cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo, procura fazer diferença em todas essas esferas por meio da participação dos seus membros e de pessoas que nos acompanham, que são abençoadas e que acreditam na seriedade da IBNU para desenvolver projetos e alcançar pessoas em necessidade. Nós temos buscado fazer isso com grande diversidade de pessoas, públicos, situações diferentes, mas para isso nós contamos com a sua participação também com os recursos financeiros. Por isso eu peço que você esteja acompanhando as atividades da IBNU, se envolvendo conosco e também podendo nos ajudar por meio da sua participação financeira. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque tem sustentado aquilo que é fundamental para a nossa vida. O Senhor nos deu o dom da vida e tem sustentado a ela com graça muito além daquilo que nós poderíamos imaginar. O Senhor tem estado presente na vida da IBNU, na vida de tantas pessoas que estão nessa caminhada conosco. E nós te pedimos que esteja olhando para esses que nesse momento estão celebrando o Senhor conosco, esteja colocando no seu coração a disposição de se envolver também por meio dos seus recursos, da sua energia, do seu tempo, para aquilo que a tua igreja, o corpo de Cristo, tem realizado, e que além disso o Senhor possa mostrar de forma muito clara a maneira como tem sido presente na vida de cada um de nós, e que nós possamos participar desse momento com total alegria, integridade e disposição em fazer parte daquilo que o Senhor tem realizado no mundo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, pedimos por essa disposição de todos que fazemos parte da IBNU, mas também agradecemos porque o Senhor nos permite fazer isso. Amém. Você quer estudar a Bíblia, conhecer mais, se aprofundar nesse livro tão importante que é a Bíblia? Então vem para o canal da IBNU, vem, porque ali a gente encontra quase 40 estudos focados na Bíblia, baseados na Bíblia também. A gente trata a eclesiologia, a gente trata várias outras. E agora, em agosto, nós vamos começar mais 2 cursos muito especiais, muito importantes. O livro de Gálatas e o livro de Neemias. Então vem estudar com a gente, porque tem muita coisa importante, boa aí, vindo pela frente. Em agosto a gente se vê no nosso canal de quarta e quinta às 19 horas. Vem com a gente. A IBNU está presente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, como vocês já viram. A gente já alcançou aí mais de 100 mil seguidores. Mas agora nós temos uma novidade também. Nós estamos nas plataformas de streaming, então você pode acompanhar aí nos podcasts através do Spotify, através de todas as plataformas aí que você tem acesso. Então vem com a gente, então IBNU e você sempre juntos. E agora chegamos ao fim da nossa celebração e tenho certeza que você foi abençoado pelos louvores, pela palavra, pelo tempo de oração, e eu quero convidar você a continuar sendo essa bênção ao longo de toda a semana. E você deve ser uma bênção onde você está, na sua família, para os seus amigos, no seu trabalho, na escola. E continue também acompanhando a IBNU. Nas nossas redes sociais você pode ter acesso ao nosso YouTube, onde tem ali vídeos sendo lançados praticamente todos os dias. Seguir a gente no Instagram, no Facebook e também no Spotify. Deus abençoe. Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória.
ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar. Vamos embora, em todo menino. o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus.